Cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho Não, sensacional. elas fascinam, elas são legais. Fascinam. A fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz. Então, o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Foi crucificado. Tudo isso aí já é comprovado. Comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Inclusive, eu vou dar algumas evidências para você. Só pra gente contextualizar, era algo comum na época. Muito, milhares, se não milhões. Eu estou resistindo a falar milhões, mas eu estou quase falando milhões. Eu não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Caramba. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que, vou lembrar o nome foi perto da época de Cícero, tinha um advogado chamado Rabirus. Não, minto. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma, uma jurisprudência, em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim, barraria, né? Crux era uma delas. Entendi. Aí havia 5 formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era apedrejada. Você tinha o cremácio, quando a pessoa era cremada viva. Você tinha o afogamento. Tinha mais uma que eu esqueci, a última, que era a crucifixão. E era considerada a pior de todas. A pior de todas? Pior de todas. Caramba. Aí, por que só encontramos 3 exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, porque os romanos... jogava o corpo ali. Só que encontramos já 3 exemplares que fugiram à regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de 6 Dias, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra e tinha um bairro lá, que existe até hoje, chamado Givat Hamivtar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba. E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria... É interessante, o sepultamento era 1 ano depois de sua morte. Caramba. Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de 1 ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa ossário, caixa. Aí colocavam num gavetão assim, e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Esse que era o procedimento. Aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan ben Hagakol. 1,63 m de altura. Lembra que eu falei que todo mundo era baixinho? E aí, quando pegaram, viram que como é o nome aqui abaixo do fêmur, a tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente, agora deu branco. Eu não sei. Aqui da canela aqui. Estavam quebrados. Não sei se você acha aí. Estavam quebrados os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo, não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula. Não, acho que é a tíbia. É tíbia mesmo. É a tíbia, né? Isso. Então eu falei tíbia. Eu tinha falado tíbia aquela hora. É a tíbia mesmo. Abaixo do joelho. Isso, bem abaixo do joelho. Estava quebrada essa parte, é a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles falaram, interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado, enfiado. Caramba. No calcanhar da cartilagem. Tava lá o prego. Estava lá o prego. Então, viram que foi o único exemplar de um crucificado. Aí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias, fizeram um levantamento técnico, como é que seria... Aí vem a medicina forense. Está vendo como é que a arqueologia lida com várias outras áreas? Até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica... Sim, a astronomia, ela por causa do jeito que o pessoal falava, né? Eclipses e coisas, exatamente, né? e tal. Aí... perceberam que era um crucificado e levantaram. Então, a forma como Jesus estava crucificado... Tem como mostrar alguma coisa aqui? Tem, qualquer coisa. Se você escrever aí Crucifixion Archaeology, só coloca assim em inglês, vai ficar mais fácil de achar. Aí coloca nas imagens que eu já vou mostrar qual. Crucifixion Archaeology. Aí o que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz... era muito assim diferente do que os livros mostravam. Pode colocar nas imagens ali, por favor? Posso ir aí rapidinho? Não, ele vai passar aqui? Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha.
Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Qual? Esse aqui, ó. Esse aqui vai. Isso. Deixa eu aumentar aí. Caramba, cara, encontraram assim Olha lá, com ó. prego Olha mesmo. o prego. Olha lá, tá vendo? Que Sendo o doideira. calcanhar dele. E se você voltar lá, eu vou mostrar como é que a gente Mas agora deduz. até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia. Exatamente. Ah, na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. O tá de Israel roubando. é desse aqui, ó. O de Israel é esse aqui, ó. O de cima. O de cima. aqui. Pode ser esse também, não tem problema, não. Pode ser esse aí. Se você tiver com boa resolução. Pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original tá foi ali o prego encontrado. ali, ó. Aham. E o prego tá torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no prego aqui para poder enfiar. Não é à E toa que o negócio a era foda. posição do sujeito, ó, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Tá vendo, olha? Uhum. Agora, volta, por favor, nas imagens que eu vou ver a posição dele, alguma mais... Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Caramba, Seria é essa assim, a cara? ideia do crucificado, com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí o prego na mão era na mão mesmo, na era mão aqui no mesmo, meio. no Tá. meio. E aqui, A diferença é o pé, então. o pé do lado, e aqui o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte aí do baixo ventre, tinha Sim. um banquinho. Ele tá sentado. Ele está sentado e aqui. Mas você percebeu que ao fazer que assim minha voz mudou? Então você fica numa posição incômoda e daqui a pouquinho você vai Quantos dias perdendo o eles ar. ficavam? É isso que é o interessante. Os romanos, eles faziam a crucifixão para durar vários dias, provocando dor. Dificilmente alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, Certo. desidratação. Era mais uma tortura, né? E Era uma Jesus morreu com 3 horas. 3 horas. Isso foi um surpresa. Tanto é que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então, com aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual foi o lance da lança? É. Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava 3, 4 dias, eles praticavam o crurifrágio, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu tivesse na posição desse sujeito aqui, assim, sentado na cadeira, vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom? Porque eu estou atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica todo exprimido Sim, ali. claro. E eu vou perdendo fôlego com o tempo, vai perdendo fôlego. E para respirar, você tem que levantar e cair de novo. Então, a cruz era uma coisa horrorosa de se contemplar. Cara, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra Porque as aí não tem pernas. como ele levantar. Aí ele morre mais rápido. Aí você vai no Evangelho, fala que estava um rebu em Jerusalém, época da Pêssar, da Páscoa. Tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança e enfiou. Ah, entendi. Aqui. Então não foi a lança que matou ele. Não. A lança foi para confirmar se ele Confirmar estava a morte morto ou dele. não. E como viram que ele já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O Evangelho fala isso, mas não fala por que quebraram as pernas. Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos 2 ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada. Nem a cruz, Nem não a cruz, existe, nada. O mito do encontro da cruz é de Helena, mãe de Constantino, que foi lá no 4º século, que encontrou o pedaço da cruz de Jesus. Aí uma parte está lá na Maison du Trésor, lá da Igreja Notre-Dame de Paris. Outra parte está lá em Jerusalém. Mas assim, até uma ironia de Lutero, que diz que encontraram tantos pedaços da cruz de Jesus que conseguiram construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho, né? Então, quer dizer... Tinha tanta gente que fala que encontrou. né? Com tanto pedaço da cruz, deu para construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho.